Capítulo 2. Jazab, fonte de prosperidade. No ano de 2003, eu tinha uma empresa independente de importação e exportação no Chile, onde vivia, a uns 350 quilômetros da fronteira do Peru e perto da Bolívia. Anteriormente, tinha exportado para vários países, inclusive o Peru. Minha empresa estava começando a crescer e decidi que seria oportuno ir ao Peru para procurar novos clientes e realizar outros negócios. Decidido a investir em um novo empreendimento, cheguei à cidade de Taquina e, vestido elegantemente como executivo, peguei a minha maleta e saí pelos mercados mais próximos dos centros atacadistas e importadores, procurando conhecer a praça e o mercado. Então, comecei a perceber a realidade de uma cidade que há pouco tempo tinha passado por um terremoto e a sua estrutura física era precária. Havia literalmente muitas construções ainda devastadas e, de repente, me dei conta que, enquanto caminhava em direção a um shopping, os meus olhos se encheram de lágrimas. Sentei-me em uma escada suja e vi as pessoas passando, mas não me importei, porque senti um grande pesar no coração e chorava como uma criança. O que estava acontecendo comigo? Fechei os meus olhos tentando entender o que estava acontecendo, mas sabia que era Deus querendo falar. As imagens vieram ao meu pensamento e comecei a ver os rostos de pessoas, do taxista, dos vendedores, dos empresários e até das pessoas nos restaurantes, e pude ver algo nos olhos de todos eles. Havia uma tristeza, como se fosse um desânimo em seus olhos, até mesmo daqueles que estavam sorrindo. Mesmo que o meu entendimento não tivesse compreendido, o meu espírito já havia discernido a necessidade espiritual daquelas pessoas. Deus estava me chamando para fazer algo, e o seu primeiro chamado foi através dessa grande angústia no meu coração. O Senhor está bem? Posso ajudar em algo? Alguém se aproximou e me fez sair das visões. Fui imediatamente ao hotel e comecei a orar e a questionar algumas coisas com Deus. A minha mente sempre foi programada para encontrar soluções. Eu nunca vejo um problema sem solução. É assim que deveríamos fazer. Senhor, por que me trouxe aqui? Era para que eu visse a necessidade deles? Devo ajudar-lhes? Quer que eu ajude os pobres? Quer que eu dê comida a eles? Bem, se é isso, eu necessitarei vender a minha casa, comprar contêineres de alimentos e assim exporto pela minha empresa para essa cidade. Divido com os necessitados? Onde vou viver? Não me preocupo com isso. Posso alugar um apartamento até que possa comprar outra casa. O Senhor acha que isso é o que devo fazer? Confirme, pois não vou embora deste lugar sem te ouvir. E permaneci em jejum até que à noite ele me falou: volte para sua casa, jejue e ore, pois eu falarei com você. Pela manhã voltei para minha casa e comecei um jejum sem saber por quantos dias. E no terceiro dia ele se apresentou e começou a falar. Eu o levei naquele lugar para que visse e sentisse o que sentiu, mas tudo o que tem não seria o suficiente para ajudá-los, mesmo ficando feliz por ter ajudado por um tempo. Como continuaria a ajudá-lo? O que você não tem, eu tenho. Se me escutar e me ouvir, eu te ensinarei algo capaz de mudar e arrancar a pobreza de qualquer parte da terra. Por acaso não sou eu que te prospero? Não fui eu que te tirei da pobreza e te fiz sentar junto com os príncipes? Escuta-me, pois te ensinarei 4 coisas para mudar qualquer lugar. E então fui discipulado por ele para te ensinar, mas antes, veja algumas definições bíblicas. A palavra ouro, no hebraico, se escreve zajab e se refere ao metal. É descrito como algo brilhoso, resplandecente e valioso. Israel é uma nação que vive de acordo com os princípios eternos, e não podemos esquecer que ela foi eleita no início pelo Pai para mostrar a sua glória e o seu esplendor às nações do mundo. Isso foi respeitado por Jesus Cristo, que desceu em carne dessa linhagem, e pelo Espírito Santo que se manifestou em Pentecoste neste povo, sendo inegável que há algo especial na nação de Israel e porque devemos conhecê-la não só no contexto das Escrituras, mas também no que aconteceu ao longo da história. É uma das nações que mais tem sofrido, suportado a perseguição, o ultraje e as guerras mundiais que quase a levaram ao extermínio, além das guerras que ainda sofre. Qualquer nação com menos problemas teria desaparecido, porém, quando olhamos para Israel, vemos como uma nação esplendorosa que tem se reedificado dentre as ruínas e que sobe sobrevivente
há milênios. Sempre que tentam derrubá-la, ela se coloca novamente de pé e alcança rapidamente o seu desenvolvimento econômico. Em pouco tempo, vemos os israelitas por todas as nações da terra ocupando lugares de esplendor, ou como dizemos, sendo cabeças dentro das nações, na ciência, cultura e economia. Por causa disso, devemos nos perguntar: que segredo tão formidável é esse de poder reverter uma situação ruim e em uma só geração levar os necessitados para ter o melhor do melhor? Tudo isso no mesmo contexto global, onde as nações que sofreram 10 vezes menos possuem 100 vezes mais riquezas naturais, como vários países da América do Sul, mesmo com índices de pobreza e miséria alarmantes. Quando o Senhor me fez descobrir este princípio, não tinha visto Israel dessa forma, mas ele veio com a sua graça e me levou a descobrir nas Escrituras os princípios da sua prosperidade como nação, a nação do ouro. Enquanto orava, o Senhor me perguntou: que nação edificou uma casa para mim de ouro? Que nação entregou para mim uma habitação, uma casa com o melhor do melhor? Quantas vezes o fizeram? Imediatamente soube que era Israel. Fui às Escrituras em busca dos segredos e os encontrei. Ela foi a única nação da terra até os dias de hoje que teve o privilégio de fazer uma casa para ele, para o Deus Todo-Poderoso. Pense nisso. O Senhor Deus disse nas Escrituras que o universo não poderia conter. 1 Reis 8:27, e que a terra é o estrado dos seus pés. Isaías 66:1. Por outro lado, quando Deus veio viver na terra, elegeu Israel como nação e fez dela uma morada para ele. É como a mulher que vê o profeta passar pelo seu campo por muitas vezes e prepara um aposento para hospedá-la. 2 Reis 4. Israel foi a única nação que teve o privilégio de construir uma tenda, um templo e uma casa para Deus. Ao lermos as Escrituras, percebemos que não foi um peso, nem uma desonra construí-la, mas que o fizeram com excelência e com grande alegria, que até sobejou. Quando Moisés desceu ao povo, trouxe com ele a revelação e a glória de Deus. Também recebeu a incumbência e o desenho de como fazer o tabernáculo de modo esplendoroso, mas que tivesse uma estrutura para ser desmontada e montada novamente, sem se deteriorar, e assim cruzaram o deserto rumo à terra da bênção. Eles tiveram acesso a uma fonte de prosperidade ilimitada que os acompanharia para sempre. Desenho do tabernáculo. Depois de 40 dias e 40 noites na presença de Deus, vemos que entre as revelações e instruções que ele trouxe, havia um modo correto para a construção da arca e do tabernáculo. Entre os materiais para serem utilizados estava ouro, prata e cobre. Êxodo 25:3. Deus lhe entregou o desenho e é como se lhes dissesse: eu me manifestarei a vocês e lhes ensinarei a importância do desenho e o material com que edifico. Assim, ofertem o que podem e me tragam o que tenham em suas mãos. A lista é extensa e os materiais a serem usados são simplesmente os melhores e mais valiosos. Material predominante: tabernáculo, ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo, pele, madeira de acácia, azeite, especiarias, incenso, ônix. Arca, madeira, acácia, ouro. Quando entendi esse princípio, pude perceber quantas vezes entregamos a Deus coisas quase sem valor. Até mesmo o dinheiro que damos se desvaloriza pelos índices de mercado. Mas quando nos ocorreu levar à casa de Deus uma oferta de ouro? Pessoalmente, nunca. A Escritura contém todas as especificações do que deveria usar para a construção e percebemos que o item mais solicitado era o ouro. Na ordenança de Moisés para o desenho do templo e para os acessórios, pelo menos 44 vezes foi pedido que os materiais fossem de ouro puro. Essa revelação veio nos 40 dias e noites que Moisés permaneceu na presença de Deus. Quando ele voltou pela segunda vez ao monte e retornou ao acampamento, executou a ideia do desenho e todo Israel como nação se santificaram a Deus e estabeleceram a aliança eterna com ele nas ofertas trazidas ao altar. Acessórios de ouro: beiral, pratos, colheres, vasilhas, varas da mesa, castiçal, anéis, taças e adornos, pratos, colchetes, tábuas e barras cobertas de ouro, colunas e capitéis cobertos de ouro, éfode, cinto, engaste, cordões, peitoral, sinos, lâmina, altar.
E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis, e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem que se achou com azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de alcácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinha fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiaram os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeites para luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se move a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizera pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Êxodo 35, 21 a 29. A oferta de Israel não foi uma pessoa motivada pela emoção, nem por pressão ou necessidade. Foi algo relacionado à glória de Deus. A verdadeira oferta que desata o poder do altar não é o que a pessoa entrega por compromisso ou obrigação diante dos homens, nem é o que se entrega na emoção motivada por um pregador ou por ter se sensibilizado de uma história contada. A verdadeira oferta é consciente, calculada e pensada racionalmente. Apresentamos a nossa oferta no culto em adoração a Deus, sendo que Ele merece isso e muito mais, pois tudo o que temos vem das suas mãos. A nação em sua plenitude, príncipes, sacerdotes, famílias, homens e mulheres, ofertaram como nação o trabalho de suas mãos e o melhor de suas posses para a casa de Yahvé. Isso gerou um poder sobrenatural sobre eles e sobre a sua descendência até hoje. O curioso é que Deus pediu 44 vezes ofertas em ouro, e desde Moisés até hoje podemos contar pelo menos 88 gerações, e que a provisão de Deus não faltou sobre Israel. O Espírito me mostrou numa dimensão de grande prosperidade que está se abrindo agora. É a atmosfera de maior libertação financeira que jamais imaginamos, e é justamente neste tempo onde Deus vai entrar em muitas famílias da terra e abrir casas paternas para desatar os próximos cabeças, os príncipes que vão sustentar o seu reino. Esta geração é justamente como aquela que saiu do Egito. Temos a oportunidade de começar uma história, um nome novo, onde nossos descendentes não conhecerão a escassez. Literalmente, somos a geração que sai do Egito financeiro para romper no mundo e sermos respeitados até mesmo em um ambiente secular. A nação entendeu o significado de ofertar a Deus e levavam a cada manhã mais e mais para edificar a casa de Deus, até que Moisés precisou ordenar que parassem de ofertar, pois já era muito. Já chega, não tragam mais oferta, já é muito, temos mais do que necessitamos. O povo traz muito mais do que se necessita para a obra de Jeová, que Jeová mandou que se faça. Então Moisés mandou pregar pelo acampamento, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais para a oferta do santuário. Assim se impediu ao povo oferecer mais, pois tinha um material abundante para fazer toda a obra e sobrava. Êxodo 36, 5 a 7. Se sacrificares uma medida, por menor que seja, colherá algo grande. Esta é a nação que apresentou a Deus a oferta de ouro, do mais valioso, e desataram sobre si o princípio da riqueza ilimitada. Eles não dependem do que as suas forças podem conquistar, depende do que apresentou no altar. Frequentemente as pessoas perguntam: como posso alcançar a plenitude nas minhas finanças? Como posso ser rico? A fórmula é apresentar no altar uma oferta correspondente ao tamanho da sua visão. Semeie uma semente e colherá os frutos dessa mesma semente. Semeie no natural e colherá no espiritual.
Se sacrificar uma medida, por menor que seja, colherá algo grande, mas se sacrificar algo grande, então colherá o ilimitado. Toda a nação apresentou algo no altar, mas o que trouxeram ali não era algo mais ou menos, ou medíocre. Era o melhor de cada espécie, o melhor e mais valioso. Todo altar tem poder, seja ele qual for. Quanto mais aquele altar que se abriu naqueles dias para se ofertar a Deus, o Criador e dono de toda a prata e de todo o ouro. Abriu-se ali uma dimensão que nunca existiu na terra, que se expandia cada dia mais. Cada família queria chegar com sua oferta, com seu presente a Deus, com a sua gratidão por suas maravilhas, e abriram sobre a nação uma dimensão eterna de prosperidade que nunca mais se fechara. Quando compreendi esse princípio, para minha mente era muita coisa, era uma loucura literalmente. Não conseguia assimilar essa verdade. Como ver algo que todos os anos tinha estado ali nas escrituras, mas que nunca tinha visto dessa forma? As ofertas abrem uma janela de bênção, mas apresentar a Deus o melhor do melhor abre uma dimensão de prosperidade ilimitada. Neste ano, em um jejum, Deus disse que me revelaria os seus princípios. Durante muitos anos, tinha pregado a palavra, viajado a diversos lugares, mas até esta data nunca havia recebido ofertas pessoais ou para o ministério. Só semeava nas nações e proclamava a mensagem por mais de 14 anos. Foi quando aprendi esta revelação das Escrituras. O Senhor me ministrou 4 princípios e o primeiro deles era o poder da oferta de ouro. Isso chocava os meus paradigmas. Primeiro, porque nunca tinha recolhido uma oferta em nenhum lugar que fosse para mim. Era quase vergonhoso fazê-lo. Estava acostumado a viver do meu trabalho e depois das minhas empresas. Estava pedindo a Deus uma forma de ajudar as pessoas pobres e necessitadas, que supostamente não tinham nada, muito menos para ofertar. E Ele estava me dizendo: olhe para eles e peça que me entregue ouro como oferta na minha presença. Era tão grande a manifestação da sua presença que, à medida que compreendia as suas revelações, eu não conseguia dimensionar o rompimento dos meus paradigmas que ele estava fazendo. Seus caminhos são mais altos do que os nossos. Logo entendi que havia um grande poder para prosperar nesta revelação, e que Israel, consciente ou não, entrara em uma dimensão de prosperidade que o colocou como cabeça sobre todas as nações e sobre todo lugar alto. Entendi imediatamente que as cidades que estavam em ruínas e escassez não necessitavam apenas de ajuda econômica, mas de uma revelação. Uma revelação é como uma bomba no mundo espiritual, que ativa as forças espirituais do reino, dos céus, e desestabiliza todas as forças de pobreza que estão assentadas nessas regiões. Sabia que esta era a revelação e que nela havia suficiente poder para detonar os exércitos do inimigo. Deus tinha falado e estava me dando uma pérola de grande valor que serviria para prosperar a igreja, uma revelação que desataria financeiramente o povo de Deus. Isso deveria ser comprovado na sua efetividade, deveria ser demonstrado, e estava no lugar certo para ver os resultados. Numa região desértica, ilhada em muitos sentidos, tanto no espiritual como no financeiro. A cidade de Tacna está a uns 1.600 quilômetros de Lima, pelo deserto, e uns 2.000 quilômetros de Santiago, dos quais 1.600 são de deserto. Ao leste está a cordilheira que nos separa do continente e ao oeste do mar. Havia um isolamento espiritual dos grandes acontecimentos e eventos das igrejas, dos moveres apostólicos, em uma região afetada espiritualmente pelos espíritos que vivem no deserto e pelas sequelas sociais dos grandes enfrentamentos que ficou da Guerra do Pacífico, Bolívia, Chile e Peru, além de outros conflitos anteriores. O lugar era ideal, pois se é um princípio bíblico, a bênção deveria ser suficiente para quebrar todas as estruturas e soltar o rio de Deus. Voltei a Tacna
e convocamos a cidade para entregar a Deus uma oferta de ouro e que não trouxesse oferta de outro tipo, mas que levássemos um altar diferente a Deus e que era necessário apresentar ouro ao Senhor. Ensinamos esse princípio, o que era um ato profético que para redimir a terra dessa escassez e pobreza que estavam designados, deveriam encontrar a melhor maneira de romper. Pregamos todos os dias na rádio da cidade e convidávamos cristãos e não cristãos para fazer parte da mudança da cidade e recebemos durante 3 dias ofertas de ouro, não em dinheiro, prata ou joias, só ouro para Deus. Nunca havia recolhido uma oferta na minha vida, mas agora estava feliz ao pedir o ouro em público, pois era tanta fé que eu já podia ver os milagres de Deus em um despertar na cidade, e ele permanecia operando os seus milagres. Sabia que aquela cidade seria transformada para sempre e a prosperidade chegaria. Haveria esperança nos olhos deles, pois o meu rei e grande Senhor estava se responsabilizando e prometendo mudar a história daquela região. Para isso, era necessário tornar-se radical e ativar o mundo espiritual, trazendo a Deus uma oferta de ouro como sinal de honra e que ele se tornasse o Senhor daquela terra. Recolhemos toda a oferta daquele lugar e cruzamos o continente de oeste a leste, Oceano Pacífico ao Atlântico, e a entregamos na Argentina. Estávamos felizes em saber que tínhamos levantado um holocausto ao Eterno. Era como fazer uma declaração profética. Temos acelerado o tempo e chamamos o sol da justiça para que venha logo à nossa terra. Deus entregou grandes conquistas na região e, mediante a profecia, o Senhor anunciou que tinha minas ocultas que seriam descobertas e nos anunciou que o melhor da terra ainda não havia sido revelado, pois os tesouros maiores estavam esperando os filhos de Deus. Imediatamente naquele dia em que apresentamos a oferta de ouro na cidade de Táquina, foi descoberta e aprovada uma mina de ouro muito próxima da cidade e que só no ano passado entregou pouco mais de 3.280 gramas de ouro, mais de 3.028 toneladas. Táquina, a cidade que tem ofertado ouro ao Eterno, ainda está assentada sobre o ouro, e as mudanças climáticas e sociais que tem experimentado é o suficiente para outro livro. Desde então, temos visto Deus respaldar a sua obra e tirar ministérios inteiros da escassez e levá-los para a abundância, através da aplicação dos princípios bíblicos. Deus não faz acepção de pessoas, de ministérios, nem de empresas. Se entendermos o que fez Israel e o estamos fazendo, podemos também receber a mesma bênção. Vamos ver profundamente nesse livro a aplicação deste primeiro princípio e de como afetam a nossa economia. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra.